Eu vou participar do Campeonato Brasileiro de novo, então eu preciso treinar de K2. Então, terça e sexta eu treino de tarde. Minha rotina, eu acordo 6h30, 6 horas, eu vou pra academia. Aí aqui eu começo o treino às 8h30, eu venho pro treino. Daí no treino pode acontecer tudo no treino. Tu pode virar, ou tu pode fazer um treino excelente, um treino péssimo pro dia. O rio não tá muito bom às vezes. Aí acaba o treino 10h30, ou passa às vezes. Quando tem que fazer academia aqui também. E eu vou almoçar em casa, eu vou pra casa. Daí eu volto porque eu tenho trabalho. Daí é 1h até as 5h. Eu chego em casa, tomo banho e vou pra escola. A escola é das 6h30 às 10h30. Já participei em 2015 campeonato de maratona em Londrina, se eu não me engano. Daí o resto foi de velocidade, canoagem de velocidade. Daí 16, 17, 18, 19. Campeonato brasileiro, internacional, né? Daí em 2017 eu fui pro Sul-Americano, no Uruguai. E entre esse tempo teve várias competições regionais. E esse ano também, antes do brasileiro, teve a Copa Brasil em São Paulo. Desde 2014 pra cá eu fui em vários brasileiros, né? Mais vezes em Curitiba, que era lá a sede principal. Tinha mais brasileiros lá. Então eu comecei nos brasileiros em Curitiba. Daí em 2017 eu fui classificado para Sul-Americano, que é acontecendo no Uruguai. Aí eu fui pro Sul, eu remei em embarcação lá, o K4, e ficamos em segundo lugar. Foi muito legal. Ó, uma experiência nova, assim. Conhecer outro país, conhecer outra língua. É muito legal. Viajar de avião. Vou ficar aqui por enquanto na frente. Eu comecei no projeto com 11 anos. Estou há 5 anos, tenho 16 anos hoje. E foi uma experiência muito boa. Desses anos pra cá. Minha primeira competição que eu fiquei em primeiro lugar. Eu ganhei, daí eu despertou mais vontade ainda de remar. Quis treinar ainda mais. Para mim é um rio excepcional pelo fato que ele não sofreu intervenções estruturais, ele não é canalizado, retificado como muitos outros rios no Brasil. Então a sua estrutura até hoje é completamente natural. O problema principal dele é a qualidade de água. E qualidade de água é manejável, é uma questão política, técnica para atacar esse problema, mas é possível. Então, dessa forma, se um dia o Rio dos Sinos volta a ter uma qualidade de água melhor, ele vai ser um dos rios
mais interessantes no sul do Brasil, em termos de biodiversidade e em termos ambientais, em geral. Nós nunca tivemos aqui no Rio Grande do Sul, com exceção de uma obra apenas no Rio Caí, nós não temos nenhuma grande obra de hidrologia, né? Nós não temos assim. Então, assim, por exemplo, não houve uma transposição de rio, né? Então, o Rio dos Sinos, ele ainda segue o seu leito natural, que é o seu leito, né, desde a sua origem, quando a gente tem os primeiros rascunhos, os primeiros desenhos do que seria um mapa da hidrologia do Rio Grande do Sul. Então, ele segue o seu leito natural e, com certeza, o Rio dos Sinos é um testemunha de todas as movimentações populacionais, desde os indígenas, desde a imigração, desde a ocupação pelos tropeiros também, né, que tiveram seu papel importante. Ele se divide mais ou menos em duas porções diferentes, né? A parte das cabeceiras é a parte onde ele corre na planície. As cabeceiras vão de Caraá até Santo Antônio da Patrulha, mais ou menos. A fauna nas cabeceiras é diferente da fauna aqui na planície, né? Tem menos espécies e espécies diferentes. Na nossa disciplina de educação ambiental, a gente faz mergulho nas cabeceiras. Então, quando os alunos entram com máscara e snorkel para ver os peixes, todo mundo sempre fica completamente surpreso, porque ninguém sabe, né, que a gente tem ainda essa diversidade, né, disponível, né, também para o turismo ao frente da nossa casa, né. Enquanto aqui a parte da planície tem mais espécies, mas pela turbidez da água, né, então esse tipo de atividade a gente não consegue fazer. E no total a gente encontra em volta de 110 espécies na bacia, então uma biodiversidade considerável. Que a gente via as águas do Rio do Sino, quando dava chuvarada, principalmente tinha a enchente de São Miguel, o nome do falecido meu pai. Para sair aqui na estrada e arrodear essa casa aqui, essa enchente aconteceu uma vez na vida. Porque desde que o pai veio para cá, claro, eles vieram, moravam numa choupaninha, né? Casinha de madeira, chão, para depois construir. Aí, quando ele escolheu mais ou menos o lugar, aí eles disseram, pode fazer a casa nesse trecho aqui, nesse chão aqui, porque aqui o rio nunca foi e não vai. Aí, como ele disse, ele nem estava aí nessa ocasião. Quando deu essa enchente, ele estava em Capão de Canoas, que a gente tinha uma casinha lá para ir veranear, em Capão de Canoas. E ele estava lá. Aí, quando ele chegou, nós mostramos em que altura a água passou aqui em volta da casa. Com o rio, o que ele produzia do movimento que tinha ali, porque era tocado com as águas do Rio do Sino. O moinho, ele trabalhava mais, era à noite, porque durante o dia era a serra. E era a única que tinha aqui, pelo 5º distrito, que aqui era o 5º distrito de Santo Antônio da Patrulha. No total tem 32 municípios. Mas esse número também contém, por exemplo, Gravataí, né, que tem uma parte do território na Bacia dos Sinos, e outros municípios como Ivuti também. Então, 32 no total que tem alguma parte do seu território dentro da bacia. Comprimento 190 quilômetros, mais ou menos, e toda a bacia
são em volta de 4.000 quilômetros quadrados, que é uma bacia relativamente pequena, né, para os padrões brasileiros. Que, na verdade, para as questões de gestão é uma vantagem, né? Uma área menor é mais fácil para gerenciar do que essas áreas enormes, como na bacia do Paraná, por exemplo, ou Rio Uruguai. Com a água, a gente servia para o movimento e era da onde a gente gastava para o uso da casa. E para lavar roupa também era. Depois, bom, aí eu já era moça. Aí que foi feito um poço aqui atrás de casa. E esse poço ainda existe. Embora a gente não está mais usando ele porque tem a água da Corsã, né? Mas antes ainda a gente tinha uma fonte lá em cima do morro. Porque aí para trás tem uma subida de morro que era onde era o potreiro, e é o potreiro, que pertence para esse lote. Este lote aqui, a divisa dele é do rio ao travessão. Se a gente pensar de uma maneira assim dentro da hidrologia do Brasil, não é um rio tão significativo, né? Ele não tem assim uma extensão tão grande como, por exemplo, a bacia do Rio São Francisco ou a bacia do Rio Amazonas. Mas se a gente pensar em termos de urbanização, em termos de desenvolvimento econômico, social, ele é um rio bastante importante. Começou assim a sua história, vamos dizer, né, dentro de um âmbito mais social, com a imigração alemã em 1824. O ponto importante é que esse rio fazia ligação de uma forma única na época entre Porto Alegre e as áreas de colonização alemã, no caso, iniciando por São Leopoldo. Normalmente o rio era uma estrada, não havia outras estradas no meio desse mato, então o rio fazia um caminho, não era um caminho muito fácil, mas era o que tinha. Então, com canoas e depois com as gasolinas e os vapores, eles foram levando pessoas e mercadorias. E apesar assim de se pensar que havia inconveniente, sim, havia enchentes, havia a época das cheias, mas pensando no aspecto econômico era o lugar mais viável. E a partir dali, então, né, ele fez uma exploração de passagem por esse rio, com balsas na época de cheia. Logo ali também já surgiu um depósito, futuramente um armazém, e a partir dali pode-se dizer que surgiu a cidade de São Leopoldo. Com o sucesso que a colonização vai alcançar já nos idos assim, de 1840, quando começa toda uma segunda leva de colonização para o lado do Caí e para o lado do Rio dos Sinos, em direção a Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Taquara, o rio tem um significado importante. Em alguns lugares onde tem grutas grandes, nós tivemos durante 10.000 anos, nós tivemos índios em pequenos grupos, em pequenos bandos, que viviam da caça e da coleta. Assim, sempre temporariamente, eles eram instáveis, eles eram nômades, andavam pelo vale. Então, para eles, o rio não teria maior importância a não ser para recolher cascalhos, para fazer algum instrumento. Quando chegam os guaranis, ao redor de 1450, 1500 da nossa era, o vale estava de novo sem ocupantes. Então, o Guarani, que está ocupando os matos da encosta, ele faz a mesma trajetória que faz o colono alemão e se estabelece do mesmo jeito. Ele coloca uma casinha no meio do mato, ele abre uma chácara, onde ele planta milho, feijão e mandioca, caça ao redor e usa o rio, porque aí ele vai pescar e aí o rio se torna para ele o caminho, porque ao redor do rio é tudo banhado
é difícil se locomover, e pelo meio do mato também. Então o rio passa a ter uma função muito fundamental para se locomover de uma aldeia para outra. Então aí o rio tem sentido. Minha primeira lembrança, nossa, era muito pequeno. Acho que a primeira lembrança foi quando eu comecei mesmo, quando eu vi minha irmã remando. Porque quando eu era pequeno eu nem enxergava assim, eu nem olhava para baixo da ponte que tinha o rio. Eu só depois que eu comecei a enxergar a canoagem que eu comecei a notar o rio. Eu chegava para remar, tipo, eu gostava de vir. Eu gosto até hoje, né? Nossa, esse rio aqui, ele me evoluiu no caso. Ele fez eu crescer. Eu cresci no rio. Minha evolução foi toda aqui. Eu não sei o que eu seria hoje, porque a canoagem mudou minha vida, completamente. Hoje eu vivo da canoagem, tipo, eu vivo pra canoagem no caso. Eu trabalho aqui, eu treino aqui, então eu sobrevivo dela. Ela me faz feliz. A gente tem uma embarcação aqui de 6,60 metros e duas de 5 metros, né? Que a gente consegue chegar até a Lagoa dos Patos em 1 hora e conseguimos chegar na entrada do Rio dos Sinos lá em 20 minutos. Né? Então é um recurso que a gente tem de assalto, a gente tem velocidade, a gente tem que chegar nas pontes para pegar a ocorrência antes que ela se avance. Tá? Ali tem uma outra embarcação que a gente está... Então, a minha história com a água, assim, ela é bem relacionada assim, com água mesmo. Eu sou natural, nascido da cidade de Guaíba, que já tem nome de rio. Eu tive contato pescando, tive contato brincando na água, né? Fez parte da minha infância. Né? E eu comecei a praticar a canoagem, né? O esporte. Né? E isso fez eu ter me despertou a vontade de ficar inserido no esporte. Só que eu tinha uma percepção que eu gostava muito de ajudar os outros. Tá? Inicialmente, daí isso fez com que eu fiz um curso de treinador com 17 anos. E a primeira coisa que me veio é o que fazer quando alguém precisasse de ajuda realmente, quando alguém caísse na água. O que eu faria se ela se afogasse? Isso fez com que eu procurasse a Marinha, inicialmente, para ver se tinha algum curso. E depois a Marinha do Brasil encaminhou para o Corpo de Bombeiros. E naquele ano, 2004, teve a primeira edição de um curso de salva-vida civil, ou seja, que abriria a porta para curso, vagas para salva-vidas, que hoje se chama guarda-vidas. Tá? E era para civis, para todo o público. E eu me achei em condições de fazer o curso, né, pelo preparo físico que eu tinha, por ser atleta e por ter uma boa habilidade de água. Mas meu foco não era trabalhar na função, era adquirir o conhecimento para realmente ajudar quando eu tivesse na necessidade. Eu dando aula, se alguém virasse, o que eu poderia fazer? Então eu nunca perdi o contato com a água. Eu trabalhei lá no salva-vidas, estagiando com um projeto, né, e com foco em aprendizagem do esportiva. Tá? E chegou um momento que, quando eu estava com 19 anos, 18 para 19 anos, eu entrei na faculdade. Daí com 23 eu decidi fazer o concurso para os bombeiros. Como o salva-vida civil era uma atividade de bombeiro, eu gostaria de fazer aquilo. Me identifiquei. Então a minha trilha foi sempre nos mesmos lugares, assim, sempre correndo o curso d'água. Pode acontecer tudo no treino. Tu pode virar, ou tu pode fazer um treino excelente, um treino péssimo pro dia. O rio não está muito bom às vezes. É meio estranho. Tu não sabe o que tem debaixo dos teus pés quando tu vira. Principalmente lixo, né? Tem muito lixo no rio. Às vezes tu vê geladeira boiando, sofá, pneu. E às vezes cadáver. Às vezes... Daí é coisa mais séria. Daí a gente tem que ligar pros bombeiros. Aí a gente mesmo faz. Quando eles não chegam a tempo, nós temos que recolher o corpo. Tipo, trazer pra margem. É difícil. Já aconteceu dos atletas lá amarrarem o corpo pelo motivo de saber que a correnteza vai levar.
Então a intenção deles é ajudar. Imagina tu ver uma pessoa boiando sem vida e tu tem que encostar nela para pegar assim, amarrar em algum lugar. Muito estranho. No dia que aconteceu isso, eu tava remando de K4, que é o barco que cabem 4 pessoas, né? Então eu não tava sozinho, né? É melhor. Então, a gente amarrou o cadáver e teve que puxar. E no dia tinha uma correnteza muito forte, então foi muito difícil. O que é o normal? É ligar para o 93, que é o telefone de emergência dos bombeiros, e no primeiro momento que possível vai lá a equipe para remover, né? Vai depender se está na margem, se está no fundo, se está no meio do rio e do equipamento que o bombeiro vai ter disponível, né? No caso de São Leopoldo não tem equipe de mergulho, mas tem embarcações. Mas eventualmente essa embarcação está emprestada, está sendo utilizada em outra ocorrência. Então a mobilidade, né, do equipamento, de repente a guarnição de serviço de São Leopoldo está empenhada numa ocorrência ou em outro tipo de ocorrência, então até conseguir chegar ali com o barco passa-se o tempo. Então a gente tenta preservar o local, às vezes daí o normal é aparecer a Brigada Militar e a Polícia Civil, né, para salvaguardar o local. Foi coisa que toda a vida eu sempre tive receio. Tomar banho sim e tudo, mas não ir aonde era fundo, aonde não dava pé. O Corpo de Bombeiros tem os guardas-vidas que estão em áreas em condições de banho. E o Rio dos Sinos não tem nenhum ponto que tenha guarda-vidas, porque não é uma condição de vulnerabilidade possível, né? Então essas pessoas vão já se arriscando. O rio tem correntezas, a água é escura, não tem condições de visibilidade, então no momento que a pessoa afunda não se enxerga, quando a pessoa entra na água não enxerga se tem um buraco, uma pedra. Quando ela vai dar um salto, que as pessoas gostam de divertir, dá um salto, acaba acertando com madeira, acertando com algum objeto submerso e acabam se ferindo, às vezes ficando inconsciente, e assim acontece um afogamento. Então a situação foi assim, os alunos estavam pescando dentro do rio, eu estava em cima do barranco, né, olhando os procedimentos, e de repente veio um senhor da vila que se apresentou como um líder comunitário da comunidade lá. E perguntou o que estamos fazendo, então eu expliquei todo o procedimento. De repente veio da vila uma menina jovem, com, sei lá, 15 anos, né, com 2 sacos plásticos. E quando ela chegou perto, ela simplesmente jogou os sacos plásticos para dentro de arroio e foi embora, né? Foi um procedimento normal, sem constrangimento nenhum para a guria. E eu fiquei lá olhando, e o senhor ficou constrangido, né? Eu perguntei, mas por que acontece isso, né? A prefeitura não faz coleta de lixo? Resposta, o caminhão não consegue entrar na vila. E perguntei, mas não tem uma caçamba, alguma coisa? A gente já teve uma caçamba onde a gente jogou o lixo. Tá, e por que não tem mais? Cada vez quando os lixeiros vieram para pegar a caçamba, eles foram apedrejados pela gurizada. Então, a gente acha que tem um problema ambiental, mas é completamente diferente, né? É social. É um rio que eu olhava pensando que era só uma vazão do que sobrava das empresas de calçado. Essa foi a primeira impressão que eu tive, assim, olha, porque não tinha nada no rio. Eu vi os peixes ali, eu quase não via peixe aparecer na água quando eu chegava perto. E como eu conheço bastante a água, eu vi que tinha alguma coisa, já sabia da poluição, mas eu nunca tinha percebido no Rio dos Sinos, né? Todo dia, não tem como tu chegar aqui para treinar e não ver lixo no rio. Todo dia tem lixo. Ver que isso já vai danificando as águas, já não é mais aquela água cristalina, a água do Rio do Sino, porque ainda tem muita gente ainda que usa as águas do Rio do Sino para o consumo de casa, para comida, para beber, para tudo. Isso que a gente se lembra. Que injustiça, não é? De não conservar essas águas. Que tanta falta faz, tanto
é necessário ter, porque quem é que vive sem ter água? Mas Ele vem preto muitas vezes, ele tem um cheiro muito forte. Então, para quem tem contato com a água, percebe logo que aquela água ali ela não é pura. Então, não é, quem tem contato com o rio, quem leu uma notícia, leu enfim, a condição da água é uma coisa, quem vai lá e vê, realmente tem certeza. Quando a gente fala sobre problemas crônicos da bacia em relação à qualidade de água, não é o resíduo químico das empresas. Não dizendo que está tudo sempre ok, né? Cada categoria tem as suas ovelhas negras. E alguns eventos, né, que, sei lá, são excepcionais. Mas a situação crônica que impacta os sinos é o esgoto municipal, né? Esgoto orgânico. E essa situação ela é igual durante os últimos 20 anos, mais ou menos, né? Existe pouquíssimo movimento na implementação de estações de tratamento de esgoto, né? Existe um movimento, a construção de redes de coleta. Novo Hamburgo, por exemplo, fez investimentos grandes, outros municípios também. Mas, até hoje, estações de tratamento de esgoto no nível municipal são São Leopoldo, no meu conhecimento. Agora, lixo sólido é outro problema, porque isso é uma ocorrência crônica também, mas que provém do próprio cidadão, né? Quem joga o seu lixo no rio são as pessoas, né? Então, isso é um problema enorme, né? Todo mundo que visita o Rio dos Sinos vê essas quantidades enormes de garrafa PET boiando, saco de plástico. Existe uma cultura de descarte do lixo que acha que o rio e um arroio é valão. O valão serve para descartar coisas que a gente não quer, né? Então, isso é uma questão da educação. O Rio dos Sinos, ali, como a maioria dos rios, né, eles têm uma ligação direta com os bueiros e o esgoto pluvial, urbano, doméstico. Então, a bituca de cigarro, que ela é pequena e inofensiva aqui no meio da cidade, ela para no Rio dos Sinos. Porque uma hora vai chover, uma hora o esgoto por mais tratável seja, uma hora vai cair de volta, vai levar até o rio. O Rio dos Sinos hoje ele é um rio de classe 4, ele é um rio muito ruim. Ele se aproxima muito daquilo que nós vimos no passado como sendo um exemplo de rio ruim, que era o Rio Tietê, por exemplo, em São Paulo. Hoje nós temos um rio tão ruim quanto. Então isso, para nós que vivemos efetivamente, o nosso trabalho fim é levar uma água potável para a casa das pessoas, isso é um caso de saúde pública e isso envolve a vida de todos aqueles que vivem na bacia do Rio dos Sinos. Claro que é um problema social também, né? Uma pessoa que tem problemas sociais, né, de sobrevivência, tem que virar, né, se virar para conseguir vencer as dificuldades econômicas do dia a dia, né? Tem pouca abertura para questões ambientais, né? Eu acredito que qualquer conhecimento tem que ser público sempre e o que é bom tem que ser multiplicado para que chegue do mais rico ao mais pobre e a diferença deles não ser o dinheiro, e ser eles podem ser iguais ali pela atitude, né, de educação, por exemplo, no caso de não tocar um lixo. A participação da sociedade é fundamental, e aí a sociedade é aquela visão do indivíduo mesmo, é aquela pessoa que está lá naquele momento com a rede de coleta de esgoto sendo disponibilizada na frente da sua casa, é ela conectar o seu imóvel à rede para que o esgoto seja coletado, chegue até a estação de tratamento, seja tratado. Aí, a partir disso, a gente vai realmente conseguir ter um resultado palpável num curto espaço de tempo. Aqui, como estamos presenciando, fizemos o tratamento primário, secundário e terciário, portanto, é um processo, né, que torna, de fato, a água, né, novamente viável, né, para o nosso querido Rio dos Sinos. Nesse estudo que a gente fez, que a gente contratou com a URGS,
foi desenvolvido um modelo de acompanhamento da capacidade de recuperação desses rios na medida em que os esgotos vão sendo tratados. Então, por isso essa importância, né? A gente chama que nós estamos falando muito em PPP, parceria público-privada, mas na verdade é uma parceria da Corsã com um parceiro privado que nós estamos trazendo aqui para a região metropolitana, mas essa parceria também precisa se estabelecer com a sociedade, né? Então vai ser um pacto social, né, em defesa da saúde pública e em defesa do meio ambiente e aí também em defesa do Rio dos Sinos. Então é uma consciência que a gente vem fazendo ao longo do tempo com um trabalho praticamente diário que a gente tem aqui na Comusa de educação. E a gente se utiliza muito realmente das escolas e das crianças para levar para as casas, para levar para os pais, né, que efetivamente tem que ter esse cuidado maior com o meio ambiente. Não fazer descarte de óleo de cozinha na pia, não fazer descarte de lixo em local inadequado. Então tudo isso faz parte desse trabalho ambiental que nós temos, principalmente e fundamentalmente com as crianças, quem efetivamente vai criar uma cultura de sustentabilidade, né, e também levar para suas famílias. A gente quer exatamente pedir para a população da nossa cidade nos ajudar muito, ligando o seu esgoto, né, na rede, que isso é muito importante porque com isso não está prejudicando somente o Rio dos Sinos, mas está prejudicando a saúde, está prejudicando a educação. Nós temos programas de educação ambiental, como Guardiões da Água, outros processos que estão trabalhando, incorporando na nova cultura das pessoas, né, de que a água, esgotamento sanitário é saúde pública. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2006. A TV Jornal NH está no ar. Tragédia ambiental no Rio dos Sinos. Milhares de peixes aparecem mortos. Técnicos estão monitorando a água e investigando possíveis causas. As empresas estão sendo autuadas desde o desastre ambiental que matou centenas de milhares de peixes no Rio dos Sinos. Sobre essa matança de peixes do Rio dos Sinos. Boa noite. O ministro da Pesca visitou esta manhã Rio dos Sinos e anunciou medidas de apoio às famílias de pescadores. Cerca de 100 toneladas de peixes mortos. Segue a retirada de peixes mortos aqui do Rio dos Sinos, em Sapucaia do Sul. Esta manhã, o ministro da Pesca do nível de oxigênio da água e a situação ainda dos maiores desastres ambientais da história. Centenas de milhares de peixes mostrou a fragilidade do Rio dos Sinos, que serve de esgoto para 32 cidades da região. Bem, isso é um exemplo clássico da um conjunto de fatores que causaram esse desastre. A situação foi assim: em outubro houve uma saída do barco Martim Pescador e a tripulação descobriu peixes agonizando na altura do Arroio Portão. E de repente surgiu uma quantidade muito grande desses peixes e as pessoas responsáveis tentaram contactar a FEPAM, não foi possível. E então todo esse processo, né, estava em pleno andamento e ninguém sabia bem o que fazer porque o órgão ambiental não sei lá, era fora do ar, né? Resumindo a história, então, por alguma questão técnica, então a FEPAM ela só chegou no local do evento com 24 horas de atraso, né, no dia seguinte, né? Então imagina o que acontece no Rio, né? Existe então um lançamento de uma substância tóxica que causa mortalidade. Então existe um segmento de água envenenada que está se deslocando no rio, né? E em 24 horas esse segmento se desloca por quilômetros. Então provavelmente quando o órgão ambiental chegou, esse segmento já estava no Lago Guaíba, já diluído e tudo. Então por isso que nunca foi descoberta, né, tecnicamente a substância responsável pelo evento. Então surgiram várias interpretações, né, e uma das
interpretações oficiais foi que foi falta de oxigênio. Não foi falta de oxigênio, porque os sintomas, né, que levaram os peixes ao óbito eram completamente diferentes, eram sintomas de intoxicação. Um peixe que morre por falta de oxigênio, ele morre de boca aberta e de brânquias abertas, porque ele tenta de respirar, né? E ele morre assim. Um peixe intoxicado não, morre de boca fechada e de brânquias fechadas. E todos os peixes que eu vi morreram assim, né? A perda biológica desses 100 toneladas, ela era muito grande no momento, mas o rio tem uma recuperação muito forte. A gente teve um projeto para medir isso, né? E 2 anos depois do evento, a comunidade de peixes nos segmentos do rio que foram afetadas pela mortalidade foram recuperadas. Não tinha uma diferença com os outros segmentos, né? Então, a recuperação foi muito rápida. Mas eu acho que a comunidade do Rio dos Sinos aprendeu muito com esse evento, né? A FEPAM hoje é completamente diferente, né? Organizada de uma maneira diferente. Eu acho que todo esse conjunto, né, de falhas não vai se repetir no futuro. Não sei se foi suficiente para evitar, né? Porque acidentes sempre podem acontecer. Mas acho que hoje as autoridades são um pouquinho melhor preparadas para isso. Eu me importo muito com o rio porque, imagina, daqui a 50 anos, se continuar desse jeito, não vai mais existir rio. Se continuar essa poluição toda, não vai mais existir. Então, automaticamente não vai mais existir canoagem em São Leopoldo. Teremos que nos mudar ou acabar com tudo. Então, o rio é muito importante. O rio é sempre a referência, todas as aldeias que estão ao longo do rio formam um rosário ao longo do rio. Longe do rio não tem nada. Certa vez, então, eu como treinador, né, de canoagem, né, no Rio dos Sinos, né, a gente passou por uma situação que foi de muito aprendizado, né. O treinamento exige a parte física, a dedicação, força, resistência dos atletas, né. Então foi no inverno ali, de 2017, a nossa equipe chegou para o treinamento de manhã cedo, às 8 da manhã, na sede do clube. E no termômetro faziam 2 graus, que é muito frio. Então a gente tem várias combinações de segurança, né, vários procedimentos, né, a gente separa o grupo, os mais lentos na frente, uma dupla, trio, né. E o que aconteceu? Naquele dia, na ponte 15 de julho, nos pilares da ponte acumularam muito lixo. Então era um risco para nós, né? Então foi combinado qual era a posição que a gente ia passar ali, né? E a gente faria um treino curto, um treino de 20 minutos a meia hora pelo frio. Então a gente aqueceu bem e começou a entrar na água, né? Não poderia parar, porque se a gente parasse o frio seria tanto que nos esfriar de uma maneira que a gente não ia conseguir fazer os movimentos, né? Então a gente foi com a equipe, começou a entrar, inclusive o Simon, é um dos mais novos ali, devia ter uns 14 anos. A gente começaram aí o grupo mais lento na frente, mais novo, e eu, como de costume, fui o último a entrar da equipe para acompanhar o que acontecia. E a gente tem certos códigos. Quando eu entrei na água, já começou a chegar a informação de que alguma coisa não estava normal, né? Alguma coisa não estava normal. E eu logo comecei a ficar atento para ver se não era nenhum dos meus atletas, né? E que de fato não era. Estavam todos ali, todos deram sinal de que estavam ok, mas eles tinham, na expressão deles ali, alguma coisa horrível estava acontecendo. E eu não conseguia entender ali, porque eu olhava, tá todo mundo bem. Tá, o frio é intenso, mas eles também não é situação só de frio, eles gostaram do enfrentamento. Quando eu me aproximei da ponte, remando, que a gente saiu 500 metros abaixo, me aproximei, subindo o rio, eu olho e alguém disse, tem um cachorro. E o cachorro estava nessa galhada, exatamente no ponto mais perigoso, nos pilares, né? E a correnteza estava forte e era muito lixo que a gente não conseguia se aproximar, dava quase 10 metros de diâmetro ali aquela galhada, e a gente sabe que qualquer movimento naquele galho ele se desprende e pode se tornar fatal ali para nós. As embarcações de competição são instáveis, não são feitas para a gente ficar parado, né? São barcos muito estreitos, finos, né? E que a gente não consegue ficar com as mãos livres para fazer nada, só remar. É um barco especializado demais e muito menos adequado para salvamento algum.
Só que pelo frio que estava e o tempo passando, eu tive que pensar como eu faria se eu tivesse de serviço, para tentar salvar aquele cachorro. Né? E o cachorro não se mexia, ele dava o sinal, mas ele não se mexia. Eu não sabia se ele já estava inconsciente, mas ele dava um sinalzinho, só que ele não se mexia, ele estava muito próximo da água, já estava afundando. Né? Quando eu pedi para o Simon lá buscar um barco mais estável e uma outra dupla, saiu um barco duplo, só ficar com um para sobrar o espaço, enquanto isso a gente foi se aproximando do cachorro. E fomos se aproximando pouco a pouco para ele não se assustar com nós e também não se desfazer aos galhos ali e ele não afundar de vez o lixo. Né? E eu tomei a frente, né, porque o cachorro podia reagir de qualquer maneira, né? E eu me aproximei e eu tive que contar 100% com os meus alunos ali, porque senão, se eu caísse na água também podia virar vítima, não tinha opção. E ao mesmo tempo, um deles foi lá para pedir voltou para a base do clube e avisou a outra professora de que a gente estaria fazendo o resgate, tá? Para chamar alguém. Foi acionado os bombeiros. Daí a gente foi, daí quando eu cheguei bem perto do cachorro, o cachorro estava amarrado com um fio de luz num monitor de computador. Então ele estava indo para o fundo. E eu fiquei com medo de tirar aquele nó ali, porque eu não tinha nada para cortar. Então eu botei o braço da água, abracei o cachorro e comecei a desfazer o nó. E quando eu consegui afrouxar o suficiente para ele tirar a cabeça, tirei a cabeça, eu peguei ele e caí, mas eu já caí no colo dos guri. E daí eu larguei o cachorro nesse barco duplo e salvamos o cachorro. Isso aí todo mundo comemorou. Daí acabou o treino, não precisava mais nada. Então essa história aí, ela foi rica. Era um momento de treinamento, só que assim, tudo valeu a pena porque a gente conseguiu passar adiante o que a gente acredita, que é fazer o salvamento, né? Que a prioridade é a vida. Os primeiros caçadores não precisavam do rio, mas no momento em que começa um índio que planta, que vai ser modelo para os plantadores posteriores, ele usa o rio como a sua referência. O rio é aquele tronco ao redor do qual ele se estabelece assim sistematicamente como o primeiro modelo de estabelecimento de um povoador que planta, que ele vive das plantas, como depois foram os colonos alemães que imitaram o mesmo modelo. Realmente é um testemunha da história, viu grandes transformações, viu batalhas, viu guerras, viu momentos de prosperidade também. Essas águas serviram muito, mas muito, por causa do negócio de movimento de indústria. Era essa água do Rio do Sino. Que esse nunca houve seca da gente não ter água. Rio bonito, um rio que pode trazer muita coisa, não só de lazer, como também parte econômica, comércio, alguma navegação, vários aspectos aí que estão sendo deixados de lado porque não tem interesse. Então a gente precisa realmente fazer um pacto, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, né, entendendo que o resultado final qual é? Nós queremos qualificar o nosso estado e a região metropolitana e qualificar os nossos rios com a despoluição. A gente ingressou, né, esse ano no Pacto Global da ONU. Então a gente aumentou ainda mais o nosso compromisso com a sustentabilidade, né, sendo firmatário desse pacto. Então são uma série de fatores e nós somos um agente divulgador do Pacto Global, que é um pacto pela sustentabilidade, que não diz respeito somente ao rio, mas diz respeito também a várias práticas, né? O saneamento, sim, é a alma, é a perspectiva, a possibilidade de nós nos incorporarmos no grande debate do clima, no grande debate, enfim, de uma vida digna, melhor e mais saudável para todos. Então, que rio é esse, né? É o Rio dos Sinos, ele foi assim, super importante
não apenas para São Leopoldo, para Campo Bom, para Novo Hamburgo e todo o desdobramento dessa colonização, mas também para Porto Alegre. Existem poucas pessoas que conhecem todo o rio, né? A maioria das pessoas que vivem num município que é banhado pelo Rio dos Sinos só conhecem o trecho do próprio município, né? Então isso faz que o conhecimento das pessoas também é segmentado, né? E acho que isso é a razão que muitas pessoas, né, têm uma visão limitada da situação ambiental, né? Claro que poluição é um dos problemas principais, o problema principal. E, bem, como eu disse antes, que quando a gente consegue resolver esse problema, eu acho que o Rio dos Sinos ele volta a ser um rio muito lindo. Eu queria muitas coisas, eu queria principalmente para o Mundial, ter uma carreira na canoagem, me esforçar ao máximo para acontecer isso, entende? 10 anos está com uma medalha de Mundial. Exatamente, Olimpíadas, Pan-Americano, só esperar que o tempo faz o trabalho dele.